Você foi enganado por anos. Esses 15 fatos que todo mundo sabe são totalmente falsos. Todo mundo cresce ouvindo que o Monte Everest é a montanha mais alta da Terra. É o rei dos picos, o topo do planeta, elevando-se sobre todo o resto. Com 8.848 metros acima do nível do mar, é certamente impressionante. Mas aqui está a surpresa. O Everest só parece ser o mais alto. Quando você mede montanhas da base ao topo, um gigante silencioso escondido à vista de todos rouba a coroa. Vamos para o Havaí. Lá, erguendo-se do Oceano Pacífico, está Mauna Kea. Do nível do mar, ele tem respeitáveis 4.207 metros. Não o suficiente para destronar o Everest, a menos que você olhe debaixo d'água. Veja bem, Mauna Kea começa bem abaixo do fundo do oceano, quando medido a partir de sua base real, atinge mais de 10.200 metros. Isso o torna mais de 1,5 km mais alto que o Everest, quando medido de cima a baixo. É como comparar alguém em pé sobre uma caixa com alguém em pé no chão. O Everest tem a vantagem de altura apenas porque começa mais alto. Mas em termos de tamanho puro, Mauna Kea é o verdadeiro gigante. Esta montanha vulcânica tem outra surpresa. Está adormecida, coberta de neve e abriga alguns dos telescópios mais poderosos do mundo. Seu cume está acima de 40% da atmosfera da Terra. É por isso que os observadores de estrelas o adoram. Em uma noite clara, as estrelas não brilham tanto lá em cima. Isso não é apenas poético, é físico. Menos atmosfera significa menos distorção. Então, por que o Everest tem toda essa fama? É dramático, perigoso e tem a aparência adequada. Irregular, gelado e mortal. Ele leva os humanos aos seus limites físicos. Enquanto isso, Mauna Kea se ergue suavemente do mar, escondendo a maior parte de seu volume sob as ondas. Ele não grita desafio. Ele sussurra segredos para aqueles que cavam mais fundo. De certa forma, o Everest é a montanha das celebridades, chamativa, fotogênica e que chama a atenção. Mauna Kea, essa é a que tem um poder silencioso. E agora você sabe a verdade que os livros didáticos frequentemente ignoram. Feche os olhos e pense em vikings. Você provavelmente vê um guerreiro selvagem avançando para a batalha com um capacete com chifres, barba esvoaçante e machado em riste. É uma imagem gravada na cultura pop, vista em desenhos animados, programas de TV, covers de bandas de metal e fantasias de Halloween. Mas está completamente errada. Não há nenhuma evidência arqueológica de que os vikings usassem capacetes com chifres em combate. Nenhum jamais foi encontrado em túmulos vikings ou em navios funerários. Nenhum. Os capacetes vikings autênticos eram simples, arredondados, feitos de ferro ou couro endurecido e projetados para a funcionalidade, não para o estilo. Chifres em um capacete seriam impraticáveis em batalha, pois prendiam armas, se enroscavam e desequilibravam. Então, de onde surgiu essa fantasia com chifres? No século XVIII, figurinistas de uma ópera de Wagner decidiram apimentar as coisas. Os chifres pareciam dramáticos, poderosos, até místicos. O visual pegou, e com o tempo, a ficção se transformou em fato presumido. A mídia o acompanhou, e agora os capacetes com chifres são o símbolo de uma civilização inteira, mesmo que nunca os tenham usado. O que é real é ainda mais impressionante. Os vikings eram construtores de navios, navegadores e comerciantes habilidosos. Eles chegaram à América do Norte séculos antes de Colombo. Eles não eram apenas invasores, eles eram construtores de assentamentos e histórias. Então, da próxima vez que você vir um capacete com chifres, saiba que é teatro, não história. Durante séculos, Napoleão Bonaparte foi ridicularizado como um homem baixo, com um ego enorme, o chamado Complexo de Napoleão. Mas a verdade, ele era mais alto do que a maioria das pessoas de sua época. Napoleão tinha entre 168 e 170 centímetros, a média para um francês no início do século XIX. Então, de onde surgiu a piada sobre a altura? A confusão começou com as diferentes unidades de medida. Polegadas francesas eram maiores que as britânicas. Quando sua altura foi registrada em pés e polegadas franceses, os tradutores britânicos interpretaram mal, fazendo-o parecer menor. Então veio a propaganda. Grã-Bretanha e França eram inimigas ferrenhas. Os satiristas britânicos adoravam pintar Napoleão como um pequeno tirano com um temperamento forte. Desenhos animados o mostravam como um bebê fazendo birras, ou um anão ao lado de imponentes generais britânicos. Era fácil ridicularizá-lo, e a imagem pegou. Na realidade, Napoleão comandou exércitos enormes, remodelou a Europa e superou coalizões inteiras de inimigos. Ele não era perfeito, mas também não era pequeno. Ironicamente, seu legado é enorme, tanto na história quanto nos mitos em que as pessoas ainda acreditam. Então, da próxima vez que alguém fizer piada sobre a síndrome de Napoleão, lembre-se de que o sujeito de quem estão falando conseguia olhar a maioria dos homens modernos nos olhos e provavelmente andava mais ereto também.
Parece misterioso, talvez até esperançoso. Os humanos usam apenas 10% do cérebro. Isso já foi repetido em filmes, livros de autoajuda e discursos motivacionais por décadas, mas é pura ficção, sem comprovação científica. Seu cérebro está ocupado quase o tempo todo, mesmo quando você está descansando, dormindo ou sonhando acordado. Exames mostram atividade se espalhando por todas as regiões. A neurociência mapeou isso minuciosamente, e a verdade é que você usa praticamente todas as partes do seu cérebro. Não todas ao mesmo tempo, mas cada região tem uma função: memória, movimento, fala, emoções, decisões. O cérebro é como uma cidade. Diferentes bairros se iluminam dependendo da tarefa. Então, de onde surgiu o mito dos 10%? Não está claro. Alguns acham que foi uma citação equivocada dos primeiros psicólogos. Outros culpam palestrantes motivacionais que distorceram a ciência em um slogan. Depois vieram filmes como Lucy e Limitless, que transformaram isso em uma fantasia de superpoderes. E se pudéssemos desbloquear o resto? Aqui está a questão. Seu cérebro já é notável. Ele processa milhões de sinais a cada segundo, toma decisões em frações de segundo, armazena décadas de memórias e controla cada respiração sem que você pergunte. A ideia de que 90% dele está apenas parado é como dizer que apenas um motor alimenta um jato jumbo. Portanto, não espere para acessar mais do seu cérebro. Você já está usando o que a evolução lhe deu, e é mais poderoso do que qualquer enredo de Hollywood. É uma das estruturas mais famosas do mundo, serpenteando pela China por milhares de quilômetros, construída pedra por pedra ao longo dos séculos. Você provavelmente já ouviu dizer que a Grande Muralha é o único objeto feito pelo homem visível do espaço. O problema é: isso simplesmente não é verdade. Os próprios astronautas confirmaram. Da órbita baixa da Terra, onde a Estação Espacial Internacional circunda o planeta, a Grande Muralha é incrivelmente difícil de avistar. Por quê? Ela é estreita. Apenas cerca de 9 metros de largura na maioria dos lugares, e se mistura perfeitamente com o terreno ao redor. É feita de rocha, solo e tijolos locais que combinam com a cor da terra. A menos que a iluminação esteja correta e você saiba exatamente para onde olhar, ela desaparece na paisagem. A NASA abordou isso diretamente. Eles publicaram fotos e declarações de astronautas, confirmando que rodovias, aeroportos e até cidades são mais fáceis de ver do que o muro. Na verdade, algumas pontes e represas são muito mais visíveis. Ironicamente, certos campos de cultivo se destacam mais da órbita do que essa enorme maravilha do mundo antigo. Então, de onde surgiu o mito? Começou muito antes de os humanos chegarem ao espaço. Alguns escritores no século XIX imaginaram que o muro seria visível devido à sua extensão. A alegação se consolidou, e quando as viagens espaciais se tornaram realidade, a lenda já havia se espalhado longe demais para ser interrompida. A verdade, o muro é impressionante, um dos maiores feitos da engenharia da história. Mas visto do espaço, é apenas mais uma costura na vasta tapeçaria da Terra. Não invisível, mas longe de ser óbvio. A imagem clássica de um camaleão se esgueirando por um galho, misturando-se perfeitamente com as folhas ao redor, está na cabeça de todos. É o ninja da natureza por excelência. Mas aqui está a diferença. Camaleões não mudam de cor para se camuflar no ambiente. Não exatamente. Esse não é o seu truque principal. A mudança de cor nos camaleões tem mais a ver com comunicação do que com camuflagem. É como eles sinalizam para rivais, atraem parceiros ou demonstram estresse. Pense nisso como uma atualização de status nas redes sociais, só que em vez de texto, é uma mudança de cor por todo o corpo. O mecanismo por trás disso é ainda mais legal. Sob a pele, os camaleões têm camadas de células especiais que contêm nanocristais. Ao mudar o espaçamento desses cristais, eles podem refletir diferentes comprimentos de onda de luz, o que muda a cor da pele. Não é tinta, é física. Alguns camaleões vão do verde brilhante ao vermelho intenso em segundos. Um macho tentando intimidar um rival pode exibir cores fortes. Um que se sinta ameaçado pode ficar mais escuro ou desbotar para um tom pálido. É como assistir a um medidor de emoções em tempo real. Eles o usam para camuflagem? Às vezes, sim, especialmente quando precisam se refrescar ou ficar parados em espaços abertos. Mas essa não é a história principal. Se você os imagina se transformando em xadrez em uma toalha de piquenique ou imitando um tabuleiro de xadrez, esqueça. Então, da próxima vez que você vir um camaleão mudar de pele, saiba que ele não está se escondendo. Ele está falando. E você acabou de entrar na conversa. As pessoas adoram dizer isso. Viaje bem para o sul, digamos, para a Austrália, e você verá os vasos sanitários girarem na direção oposta quando dão descarga. Hemisfério norte, no sentido anti-horário. Hemisfério sul, no sentido horário. Parece ciência em movimento. Só que não é assim que funciona. O efeito Coriolis é real. Ele é causado pela rotação da Terra e influencia sistemas de grande escala, como furacões. No hemisfério norte, os ciclones giram no sentido anti-horário. No hemisfério sul, eles giram no sentido horário.
Mas isso é no nível macro. Tempestades com centenas de quilômetros de largura. Não um redemoinho de banheiro. Vasos sanitários e pias. Eles são muito pequenos. A maneira como a água gira quando drena é controlada pela forma como a água entra na bacia, o formato do encanamento e o ângulo dos jatos. Os fabricantes projetam padrões de descarga. Isso significa que um vaso sanitário em Nova York e um em Sydney podem girar da mesma maneira ou de forma oposta, dependendo de como são construídos. A ideia de que o efeito Coriolis controla seu vaso sanitário provavelmente começou como uma piada ou um fato científico simplificado demais. Parece legal e tem sido repetido em programas, desenhos animados e até mesmo em livros didáticos. Mas cientistas testaram. Eles tiveram que usar condições de laboratório incrivelmente controladas, sem jatos, água perfeitamente parada, para detectar uma pequena influência. Então, sim, a rotação da Terra curva as correntes de ar e ajuda a moldar os sistemas climáticos, mas não está decidindo a direção da descarga do seu banheiro. É o seu encanamento fazendo o trabalho, não o planeta. Hollywood nos treinou completamente para pensar nos gladiadores romanos, como esses guerreiros sarados, sabe? Com abdômen definido, braços volumosos, corpos perfeitamente esculpidos, quase como bonecos de ação esculpidos em pedra. Mas, honestamente, fontes antigas e a ciência contam uma história bem diferente. Os verdadeiros gladiadores, bem, muitos deles tinham barrigas, barriguinhas. Quando arqueólogos descobriram um cemitério de gladiadores em Éfeso, na Turquia, fizeram uma análise óssea dos restos mortais, e o que encontraram surpreendeu a todos. Os gladiadores tinham grossas camadas de gordura. Não era por preguiça ou por estarem fora de forma. Era tudo uma questão de estratégia. A gordura extra agia como uma armadura. Protegia seus órgãos vitais de cortes e golpes. Então, tipo, um corte nas costelas doeria, mas não mataria, se houvesse um amortecedor. Esses lutadores eram atletas profissionais, de verdade. Suas dietas eram extremamente ricas em carboidratos, principalmente feijão e cevada, o que lhes rendeu o apelido de Homens da Cevada. Eles até bebiam uma bebida especial feita de vinagre e cinzas, para ajudar na recuperação muscular, uma espécie de versão antiga de uma bebida esportiva. E o treinamento deles? Brutal e preciso, tipo, pense em lutadores do UFC, mas de toga. Eles treinavam para estilos de luta específicos. Eles não entravam na arena simplesmente balançando espadas aleatoriamente. Eles eram pareados com base no tipo de luta, tamanho e habilidade. O objetivo não era morrer, era entreter. Muitos deles viveram por anos, com bases de fãs, patrocínios e tudo mais. Então não, eles não pareciam heróis de ação. Pareciam mais tanques poderosos, resistentes e feitos para sobreviver. O gladiador magro e esculpido? Isso é só um pôster de filme. O verdadeiro negócio foi feito para a arena, não para a praia. É como se uma das crenças mais comuns em cuidados pessoais fosse raspar o pelo, e ele voltará mais grosso, mais escuro e mais rápido. Essa ideia alimenta a hesitação em relação às lâminas há décadas. Mas a verdade? Não é assim que o pelo funciona. Quando você se barbeia, você está cortando o pelo na altura da pele. Isso cria uma ponta romba, não afilada. Então, quando ele volta a crescer, parece grosso e mais escuro, mas não está realmente mais grosso ou crescendo mais rápido. É apenas uma ilusão causada pela forma como a luz atinge aquela ponta nova e plana. Vários estudos científicos, incluindo um que remonta à década de 1920, confirmaram que o barbear não afeta a espessura, a taxa de crescimento ou a cor dos pelos. Seus folículos, as partes sob a pele que produzem pelos, não mudam com o barbear. Eles nem percebem isso. Por que esse mito sobrevive? Talvez seja porque o crescimento fresco parece diferente. Talvez seja apenas passado de geração em geração, como algum tipo de superstição familiar. Ou talvez seja o choque de quão perceptível o pelo se torna, depois de crescer além da superfície novamente. Os verdadeiros impulsionadores das características do cabelo são os hormônios e a genética. É por isso que os adolescentes de repente crescem bigodes. Ou porque algumas pessoas simplesmente não conseguem deixar crescer uma barba cheia, não importa quantas vezes se barbeiem. Então não, o barbear não transforma penugem de pêssego em cerdas de porco-espinho. É apenas cortar o que já está lá, nada mais. A navalha pode ser afiada, mas o mito que ela criou não é. Durante anos, os peixinhos dourados foram alvo de piadas sobre memória. Não seja um peixinho dourado significa basicamente não esquecer instantaneamente. O mito afirma que eles têm apenas 3 segundos de memória, o suficiente para se lembrar do último mergulho. Mas aqui está o que os cientistas descobriram. Os peixinhos dourados são mais inteligentes do que a maioria das pessoas pensa. Pesquisas mostram que eles conseguem se lembrar de coisas por meses. Eles podem ser treinados para associar sons à alimentação, reconhecer padrões e até navegar por labirintos simples. Um estudo ensinou peixinhos dourados a pressionar uma alavanca em horários específicos do dia para obter comida, e eles acertaram.
Eles também se lembram das pessoas. Alguns donos relatam que seus peixes dourados nadam até eles enquanto ignoram estranhos. E se o ambiente do aquário muda, como, digamos, uma nova planta ou um castelo reorganizado, eles percebem imediatamente e exploram com curiosidade. Os peixes dourados usam a memória espacial para navegar em seus aquários e ambientes. Eles não apenas vagam sem rumo, eles realmente formam rotinas e territórios. Sua memória os ajuda a saber onde a comida provavelmente aparecerá e como evitar obstáculos. Então, de onde surgiu o mito dos 3 segundos? Provavelmente da suposição de que um peixe minúsculo deve ter uma mente minúscula. Ou talvez fosse apenas uma maneira fácil de desculpar colocá-los em aquários chatos e vazios. Mas a ciência não comprova isso. Na verdade, os peixes dourados podem aprender, lembrar e se adaptar. Isso os torna muito mais do que apenas uma decoração flutuante. Eles são pequenos nadadores com grande potencial. Este se recusa a morrer. Pergunte por aí e alguém jurará que é verdade. Albert Einstein, o homem que reescreveu a física, foi reprovado em matemática quando criança. É uma citação favorita em salas de aula e cartazes motivacionais. Prova de que até as mentes mais brilhantes tiveram dificuldades no início. O problema nunca aconteceu. O próprio Einstein calou o boato em vida. Certa vez, quando lhe perguntaram sobre isso, ele respondeu: "Eu nunca fui reprovado em matemática. Antes dos 15 anos, eu já dominava cálculo diferencial e integral. Isso não é apenas passar, é anos antes do previsto." Então, de onde surgiu esse mito? Provavelmente de um mal-entendido. No sistema de notas suíço usado por Einstein, 1 era a pior nota e 6 era a melhor, o oposto do que é comum nos ICEUA. Quando alguém olhava para seu antigo boletim e via um monte de 1s, pensava que ele tinha sido reprovado. Na realidade, ele era o melhor da turma. Einstein não era um aluno perfeito em todas as matérias, ele tinha problemas com a autoridade, e seus professores nem sempre apreciavam suas perguntas. Mas em matemática e ciências, ele se destacou. Ele devorava livros didáticos por diversão e resolvia problemas avançados muito antes da maioria de seus colegas. Ele não estava com dificuldades, ele estava entediado. O mito provavelmente permaneceu porque soa inspirador. Se Einstein foi reprovado em matemática, há esperança para o resto de nós, certo? Mas a verdade é ainda mais poderosa. Ele não veio do nada. Seu brilhantismo era claro desde cedo, não em desafio à matemática, mas através dela. Você já ouviu isso centenas de vezes. Os humanos têm 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e tato. É claro, simples e fácil de lembrar, mas também está errado. A ideia remonta a Aristóteles, e embora fizesse sentido na Grécia Antiga, a ciência moderna diz que nossos corpos são muito mais complexos. Hoje, os neurologistas concordam que os humanos têm pelo menos 20 sentidos, e dependendo de como você os define, possivelmente mais de 30. Esses são conhecidos como sentidos não tradicionais, e você os usa constantemente, mesmo que nunca tenha ouvido seus nomes. Comece com a propriocepção, a sensação de onde seu corpo está no espaço. Feche os olhos e toque seu nariz. Você não precisava ver sua mão para fazer isso. Isso é a propriocepção em ação. Depois, há a equilibriocepção, ou seu senso de equilíbrio. É controlado por pequenos canais cheios de fluido em seu ouvido interno. Incline a cabeça demais ou gire, e seu equilíbrio lhe permitirá saber exatamente o quão descentrado você está, ou lhe lembrará disso rapidamente. Você também tem termocepção, sua capacidade de detectar calor e frio. A nocicepção avisa quando algo dói. A cronocepção pode ajudar a controlar o tempo, embora não seja totalmente compreendida. Existe até um sentido que monitora os níveis de oxigênio no sangue e aciona o reflexo da respiração. Seu corpo basicamente opera um centro de comando completo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, processando sinais de músculos, órgãos, pele e nervos para mantê-lo vivo e funcionando. A ideia de apenas 5 sentidos subestima tudo. Então, da próxima vez que ouvir esse número, lembre-se de que você não está limitado a 5. Você está operando um sistema operacional humano completo, com um conjunto de ferramentas sensoriais muito mais avançado do que qualquer um poderia imaginar na época de Aristóteles. É o tipo de frase que as pessoas usam para se tranquilizar. Um raio nunca cai no mesmo lugar 2 vezes. Parece reconfortante, mas, sabe, a natureza não segue slogans. Na realidade, um raio frequentemente cai no mesmo lugar repetidamente, especialmente se for alto, metálico ou isolado. E nenhum lugar prova isso melhor do que o Empire State Building. Este icônico arranha-céu de Nova York é atingido por raios cerca de 20 a 25 vezes por ano. Isso não é exagero, é documentado por sensores, fotos e observações diretas. Durante fortes tempestades, ele pode ser atingido várias vezes em uma única noite. O motivo? Bem, é um para-raios em todos os sentidos. Com sua altura e estrutura, ele se torna um alvo natural para descarregar grandes quantidades de energia. E não são apenas edifícios, árvores, torres, picos de montanhas, qualquer ponto elevado, são alvos recorrentes. Os raios seguem o caminho de menor resistência até o solo. Se esse caminho incluir uma estrutura alta, eles a escolherão repetidamente. Aliás, algumas das torres mais altas do mundo têm sistemas de proteção contra raios especialmente projetados, porque os engenheiros esperam múltiplos impactos a cada ano.
A frase provavelmente pegou porque soava poética ou dramática. Tornou-se uma metáfora para o infortúnio improvável, a ideia de que o azar não pode acontecer duas vezes da mesma maneira. Mas quando se trata de ciência, isso não se sustenta. Então sim, um raio pode cair duas vezes. E cai mesmo. Às vezes no mesmo lugar, às vezes no mesmo segundo. Pergunte a qualquer caçador de tempestades, guarda florestal ou engenheiro civil. E eles dirão que a eletricidade não tem memória. Mas definitivamente tem lugares favoritos. É um daqueles avisos que quase todo mundo ouve quando criança. Pare de estalar os dedos, você vai ter artrite. O som é agudo, o hábito parece suspeito e o mito é passado de geração em geração. Mas a ciência esclareceu isso. Não há ligação entre estalar os dedos e artrite. Então, o que realmente acontece quando suas articulações estalam? O estalo não vem de ossos rangendo ou ligamentos rompendo. Na verdade, é causado por gases. Suas articulações contêm um fluido espesso, chamado líquido sinovial, que as lubrifica. Quando você estica ou puxa uma articulação, isso cria uma pressão negativa, como um vácuo, que faz com que pequenas bolhas de gás se formem e se rompam. Esse estalo que você ouve é o som da bolha estourando. Vários estudos analisaram isso de perto. Um dos mais famosos envolveu um médico que estalava os nós dos dedos de apenas uma mão por mais de 60 anos diariamente e deixava a outra intocada. O resultado? Nenhuma diferença na artrite entre as duas mãos. Estudos maiores comprovaram que o estalar habitual dos nós dos dedos não aumenta o risco de doenças articulares. Agora, estalar os nós dos dedos pode incomodar as pessoas ao seu redor? Com certeza. E em alguns casos raros, fazê-lo com muita agressividade pode causar inchaço temporário ou reduzir a força de preensão. Mas isso está muito longe de danos articulares ou artrite a longo prazo. Esse mito se manteve porque o som parece que algo ruim está acontecendo dentro da sua mão. Mas suas articulações estão apenas liberando pressão, como se uma vedação estivesse se rompendo. Pode não ser educado na mesa de jantar, mas não é perigoso para os seus ossos. É um detalhe que apareceu em livros, séries policiais e histórias assustadoras de fogueiras. Depois que alguém morre, seus cabelos e unhas continuam crescendo. A imagem é perturbadora, como se o corpo se recusasse a parar completamente. Mas aqui está a verdade, não é crescimento. É uma ilusão criada pela forma como o corpo muda após a morte. Cabelos e unhas não continuam a crescer porque precisam de um suprimento vital de nutrientes. Oxigênio, glicose e hormônios, todos os quais param de circular no momento em que o coração para. Sem isso, as células responsáveis pela produção de cabelo e tecido ungueal param de funcionar quase imediatamente. Então, o que causa a ilusão? Tudo se resume à desidratação. Após a morte, a pele começa a ressecar e a se retrair. À medida que ela se contrai e se afasta da base das unhas e da raiz do cabelo, mais partes já formadas ficam expostas. Parecem mais longas, mas nada cresceu. O cabelo não está se projetando para na frente. A pele está se retraindo. Na ciência forense, esse efeito às vezes pode enganar quem não está familiarizado com as alterações post-mortem. Mas os profissionais sabem que não é assim. Eles procuram outros sinais para estimar o tempo desde a morte, não o comprimento do cabelo. Esse mito provavelmente pegou porque adiciona uma camada de mistério e horror a algo que as pessoas já consideram desconfortável. Mas na realidade é apenas biologia. O corpo não está se estendendo do além, está simplesmente secando, se transformando e revelando o que já estava lá. Nenhum crescimento sobrenatural, nenhuma surpresa assustadora. Apenas mais um caso de coisas que não são bem o que parecem. Já se viu deitado na cama, olhando para o teto às 3 da manhã, se perguntando por que o sono simplesmente não vem? Ou talvez você tenha uma explosão aleatória de energia, bem na hora de relaxar. Se isso lhe parece familiar, você pode estar no caminho certo. Pessoas com mentes brilhantes costumam ter dificuldades com horários regulares de sono. Seus cérebros não desligam facilmente. Eles são programados para continuar pensando, analisando e criando muito depois que todos os outros já foram dormir. Para muitos, a hora de dormir significa fechar os olhos e adormecer sem pensar duas vezes, mas para outros é um campo de batalha mental. Os pensamentos fluem a toda velocidade. As ideias surgem do nada. A necessidade de resolver um problema ou compreender algo profundamente toma conta. Não é incomum que pessoas altamente inteligentes se vejam pesquisando os tópicos mais aleatórios em horários absurdos. Claro, isso não se trata apenas de ser uma coruja da noite. Alguns gênios têm ciclos de sono completamente imprevisíveis. Eles podem dormir profundamente por algumas horas, acordar se sentindo prontos para conquistar o mundo e, em seguida, desmaiar nos momentos mais inconvenientes. Outros sobrevivem com o mínimo de descanso, mas suas mentes permanecem afiadas. A ciência comprova isso. Estudos sugerem que pessoas com QI alto são mais propensas a ter padrões de sono incomuns. Seus cérebros processam informações de maneira diferente, tornando mais difícil seguir uma rotina rígida. Isso pode ser frustrante, especialmente em um mundo que espera que todos estejam com os olhos brilhantes e prontos para dormir cedo pela manhã.
Já se pegou sussurrando palavras baixinho ou tendo conversas longas quando ninguém está por perto. Isso não é um hábito estranho, é um sinal oculto de uma mente afiada. Falar sozinho não é apenas uma característica peculiar. Ajuda a organizar pensamentos, resolver problemas e reforçar a memória. Muitas pessoas altamente inteligentes verbalizam seus pensamentos porque seus cérebros funcionam tão rápido que falar em voz alta as ajuda a acompanhar. Não se trata apenas de murmurar palavras aleatórias. Algumas pessoas ensaiam conversas, explicam coisas para si mesmas ou até mesmo argumentam os dois lados de um debate sozinhas. Esse hábito permite que o cérebro processe informações com mais eficiência. Estudos sugerem que verbalizar pensamentos pode impulsionar a função cognitiva, ajudando as pessoas a se concentrarem melhor e a se lembrarem de detalhes com mais precisão. Até Einstein era conhecido por falar consigo mesmo com frequência. Ele não se preocupava com a aparência. Ele entendia que isso o ajudava a refinar suas ideias. Se você também faz isso, pode significar que seu cérebro prospera na resolução ativa de problemas. Da próxima vez que alguém o pegar conversando sozinho, apenas sorria. Você não está perdendo o controle. Seu cérebro está simplesmente trabalhando em um nível que a maioria das pessoas não entende. Já se pegou rabiscando enquanto fala ao telefone, em uma reunião ou durante uma aula? Esses rabiscos aleatórios podem parecer insignificantes, mas na verdade são um sinal de um cérebro hiperativo e criativo. Pessoas com alta inteligência costumam rabiscar sem pensar. Não é apenas uma maneira de passar o tempo. Ajuda o cérebro a organizar informações, reter detalhes e manter o foco. Pesquisas mostram que rabiscar pode melhorar a concentração. Embora a maioria das pessoas presuma que seja um sinal de distração, na verdade ajuda a processar informações em um nível mais profundo. É por isso que algumas das mentes mais brilhantes da história, de Da Vinci a Edison, enchiam seus cadernos com esboços e rabiscos aleatórios. Mesmo quando não estavam trabalhando diretamente em um problema, suas mentes ainda faziam conexões. Alguns gênios têm estilos únicos de rabiscos, padrões complexos, formas geométricas ou até mesmo pequenos bonecos palito encenando cenas. O segredo é que seus cérebros não apenas absorvem informações passivamente, eles interagem com elas. Se suas anotações estão cobertas de pequenos desenhos, há uma boa chance de sua mente estar fazendo algo muito mais interessante do que parece. Ficar sentado, ouvindo as mesmas conversas ou assistindo a filmes previsíveis pode parecer insuportável. Se o tédio se instala rapidamente, não é um defeito. É o seu cérebro exigindo algo mais desafiador. Pessoas altamente inteligentes se entediam rapidamente porque suas mentes anseiam por estímulos constantes. Elas precisam de variedade, profundidade e complexidade para se manterem engajadas. É por isso que muitos gênios pulam de um tópico para outro. Eles escolhem um novo hobby, mergulham de cabeça e perdem o interesse assim que o descobrem. Não é preguiça, é eficiência. Eles absorvem informações rapidamente e seguem em frente quando não há nada de novo para aprender. Essa característica também explica por que algumas pessoas inteligentes têm dificuldade com trabalhos repetitivos ou conversas casuais. Suas mentes anseiam por algo mais. Em vez de ver o tédio como uma desvantagem, considere-o um sinal de que seu cérebro está programado de forma diferente. Quando não há nada desafiador o suficiente, sua mente cria seu próprio estímulo. Devaneios, resolução de problemas ou a criação de ideias inusitadas. O que parece impaciência para os outros pode, na verdade, ser uma vantagem oculta. Você mistura sabores que a maioria das pessoas não misturaria, come em horários estranhos, deseja certos alimentos enquanto ignora completamente outros. Hábitos alimentares incomuns são uma característica surpreendentemente comum entre pessoas altamente inteligentes. Suas mentes são programadas para a exploração, e essa curiosidade se estende à comida. Elas não se contentam com refeições rotineiras, gostam de experimentar. Alguns gênios comem em padrões, apenas um tipo de comida por dias, e de repente mudam para outra coisa. Outros preferem combinações estranhas, como mergulhar batatas fritas em sorvete ou adicionar molho picante a pratos inesperados. Até mesmo os hábitos de beber podem ser incomuns, seja uma obsessão por um tipo específico de chá, café à meia-noite ou sempre precisar de uma bebida na mão enquanto pensa. Comida é combustível, mas para alguns também é uma forma de estímulo mental. O cérebro anseia por novidades e o sabor é apenas mais uma maneira de explorar o mundo. Se já lhe disseram que seus hábitos alimentares são estranhos, considere isso um sinal. Você pode estar alimentando um cérebro que opera em um nível completamente diferente. Observe atentamente suas unhas. Você vê pequenas meias-luas brancas na base. Elas são chamadas de lúnulas e, embora a maioria das pessoas nunca preste atenção a elas, algumas acreditam que elas revelam mais do que apenas a saúde das unhas. Uma teoria sugere que pessoas com lúnulas grandes e bem definidas podem ter habilidades cognitivas mais aguçadas, tempos de reação mais rápidos e maior resistência mental. Não é apenas superstição. As lúnulas estão conectadas à circulação e aos níveis de oxigênio no corpo, o que pode afetar a função cerebral. Alguns pesquisadores associam um fluxo sanguíneo forte a melhor concentração e habilidades de resolução
resolução de problemas. Pessoas com lúnulas proeminentes podem experimentar explosões de energia e raciocínio rápido, enquanto aquelas com lúnulas pouco visíveis podem se sentir mais lentas ou mentalmente esgotadas. Claro, isso não significa que sua inteligência esteja escrita em suas mãos, mas é uma pista interessante sobre como seu corpo funciona. O cérebro e o corpo estão mais conectados do que a maioria das pessoas imagina, e até mesmo os menores detalhes podem sugerir algo mais profundo. Se suas lúnulas são brilhantes e marcantes, você pode ter uma mente que funciona mais rápido do que você imagina. Já se pegou rindo de uma piada enquanto todos os outros apenas olhavam, ou rindo de algo tão absurdo que ninguém mais entendeu por que era engraçado? Um senso de humor único costuma estar ligado à inteligência. Pessoas com mentes rápidas e afiadas processam informações de maneira diferente, o que as torna mais propensas a enxergar as camadas ocultas nas piadas ou a encontrar humor em momentos inesperados. Pesquisas mostram que pessoas muito inteligentes tendem a gostar de humor negro, irônico ou abstrato. Elas fazem conexões mais rapidamente, reconhecem padrões que os outros não percebem e apreciam piadas que exigem um pouco de reflexão. É por isso que elas podem rir de uma única palavra, de uma reviravolta inteligente ou até mesmo de um pensamento completamente aleatório. Esse tipo de humor não é apenas para entretenimento, é um sinal de criatividade e pensamento lateral. Se o seu riso costuma deixar as pessoas confusas, não é porque a piada não era engraçada, é porque seu cérebro viu algo que o deles não viu, e isso por si só é muito divertido. Observe a maneira como você segura uma caneta. É diferente do que a maioria das pessoas aprendeu. Seus dedos a seguram de uma forma não convencional, ou talvez você digite de uma forma que não corresponde exatamente ao posicionamento padrão dos dedos. Pode parecer insignificante, mas movimentos únicos das mãos podem indicar um cérebro que é conectado de forma um pouco diferente. Hábitos de caligrafia e digitação estão ligados a habilidades motoras, desenvolvimento cerebral e até mesmo padrões de pensamento. Alguns estudos sugerem que pessoas que seguram uma caneta de forma diferente ou digitam em seu próprio estilo podem ter uma maneira mais adaptável de pensar. Seus cérebros priorizam a eficiência em relação aos métodos tradicionais, escolhendo o que funciona melhor em vez de seguir a abordagem usual. Até mesmo pensadores e escritores famosos tinham maneiras distintas de escrever. Alguns seguravam suas canetas com dedos extras, outros digitavam com apenas algumas teclas por vez. Isso não os tornava mais lentos, os diferenciava. Se seus hábitos de escrita sempre foram um pouco não convencionais, não é um erro. É apenas a prova de que sua mente funciona de maneiras que a maioria das pessoas não espera. E se a cor dos seus olhos indicasse como seu cérebro funciona, pode parecer estranho, mas pesquisas sugerem que a cor dos olhos pode estar ligada a certas habilidades cognitivas. Pessoas com olhos mais claros, azuis, verdes ou cinzas, tendem a se destacar em pensamento estratégico e resolução de problemas a longo prazo. Pessoas com olhos mais escuros, castanhos ou pretos, geralmente têm reflexos mais fortes e melhor desempenho sob pressão. Uma teoria sugere que a melanina, o pigmento responsável pela cor dos olhos, desempenha um papel na função cerebral, mas melanina pode contribuir para velocidades de processamento mais rápidas, tornando indivíduos com olhos mais escuros pensadores rápidos e fortes, tomadores de decisão. Por outro lado, pessoas com olhos mais claros geralmente são melhores em concentração profunda, pensamento abstrato e resolução criativa de problemas. É claro que a inteligência não se resume à cor dos olhos, mas é fascinante como até mesmo pequenos detalhes genéticos podem moldar a maneira como as pessoas pensam. Da próxima vez que você se olhar no espelho, considere o seguinte: a maneira como você vê o mundo pode ser mais do que apenas física, pode ser um vislumbre de como seu cérebro funciona também. Já se esqueceu de onde colocou as chaves, mas se lembrou de um fato aleatório de anos atrás? Ou teve dificuldade para lembrar nomes enquanto explicava ideias complexas sem esforço? Se sim, você não está sozinho. O esquecimento, especialmente de detalhes do cotidiano, é surpreendentemente comum entre pessoas altamente inteligentes. Isso acontece porque o cérebro prioriza. Quando alguém processa grandes quantidades de informação diariamente, a mente naturalmente filtra o que considera desnecessário. Ela não desperdiça energia, armazenando coisas que não contribuem para a resolução de problemas, a criatividade ou uma compreensão mais profunda. É por isso que algumas das pessoas mais inteligentes esquecem aniversários, compromissos ou até mesmo o que comeram no café da manhã, enquanto se lembram sem esforço de teorias complexas ou detalhes obscuros. Neurocientistas sugerem que o esquecimento não é uma falha. Na verdade, é um sinal de um cérebro eficiente. Se sua mente está constantemente mudando de um pensamento para outro, abrir mão de pequenos detalhes pode ser apenas uma maneira de abrir espaço para algo maior. Portanto, da próxima vez que você perder seu celular ou esquecer um fato simples, não se culpe. Seu cérebro está apenas ocupado fazendo um trabalho de nível genial. Já sentiu como se estivesse falando uma língua diferente, mesmo quando está cercado de pessoas? Como se seus pensamentos operassem em uma frequência diferente, dificultando a conexão? Muitas pessoas altamente inteligentes passam por isso. Elas pensam profundamente, analisam tudo e questionam ideias que a maioria das pessoas aceita sem hesitar. Isso pode fazer com que as interações sociais pareçam superficiais ou até frustrantes. Não é que elas não gostem de pessoas, é que elas têm dificuldade em encontrar aqueles que veem o mundo como elas. Conversas casuais parecem exaustivas, tarefas repetitivas parecem
parecem insuportáveis. E o pensamento de grupo nunca faz muito sentido. Em vez de se misturar, elas se destacam naturalmente, mesmo quando não estão tentando. Isso pode levar a uma sensação de isolamento, mas não é algo ruim. Muitas das maiores mentes da história, de inventores a artistas, foram vistas como estranhas em sua época. Se você já se sentiu deslocado, pode ser porque você é programado para pensar além do que é considerado normal. E é isso que diferencia os gênios. Você já esteve tão imerso em pensamentos que mal piscou? Ou se pegou olhando fixamente para algo enquanto outros piscavam naturalmente? Estudos sugerem que pessoas altamente inteligentes piscam menos do que a média das pessoas, especialmente quando focadas. Seus cérebros operam de uma forma que prioriza o processamento em detrimento de ações físicas rotineiras. Piscar está ligado à atenção. A maioria das pessoas pisca cerca de 15 a 20 vezes por minuto, mas aquelas profundamente engajadas em um processo de pensamento ou em modo de resolução de problemas piscam significativamente menos. É por isso que muitos pensadores geniais parecem ter um olhar intenso. Seus olhos permanecem fixos em seu trabalho, absorvendo cada detalhe sem interrupção. Curiosamente, algumas das mentes mais brilhantes do mundo, incluindo grandes cientistas e mestres de xadrez, foram observadas piscando menos do que aqueles ao seu redor. Não é algo que as pessoas fazem conscientemente, é apenas mais uma maneira do cérebro mostrar que está funcionando em uma velocidade maior. Se você já ouviu dizer que tem um olhar penetrante, seu cérebro pode estar ocupado demais para se preocupar com piscadas desnecessárias. Algumas pessoas aceitam as coisas como elas são. Outras perguntam constantemente: por quê? Se você é do tipo que não resiste a mergulhar em buracos de pesquisa, questionando tudo e ansiando por novos conhecimentos, você pode ter o traço de curiosidade associado à alta inteligência. Gênios não se limitam a questionar as coisas. Eles precisam saber. Eles não conseguem ouvir um fato interessante e deixá-lo passar. Eles precisam investigar, analisar e conectar os pontos. Eles encontram prazer em descobrir padrões, compreender tópicos complexos e explorar ideias que outros ignoram. É por isso que muitas vezes acabam com uma gama eclética de interesses, saltando de um assunto para outro na velocidade da luz. Muitos dos maiores inovadores da história eram questionadores implacáveis. Eles não estavam satisfeitos com o que era conhecido. Eles queriam expandir os limites do conhecimento. Se você já se viu imerso em um tópico às 2 da manhã só porque precisava entendê-lo, sua curiosidade pode ser a força motriz por trás de uma mente que nunca para de aprender. Num momento, você é a alma da festa. No outro, você desaparece por dias, completamente absorto em seu próprio mundo. Se isso lhe parece familiar, você não é indeciso. Você apenas está programado tanto para um profundo engajamento social, quanto para uma solidão intensa. Muitas pessoas altamente inteligentes têm essa natureza dupla. Quando estão perto das pessoas certas, sua energia é contagiante. Elas prosperam em conversas estimulantes, apreciam o humor e conseguem fazer conexões sem esforço. Mas, uma vez que o aspecto social termina, elas precisam de um tempo sozinhas para recarregar as energias. Seus cérebros trabalham em explosões, engajando-se totalmente quando necessário, e em seguida, recuando para um foco profundo e introspecção. Esse equilíbrio entre extroversão e introversão é o que permite que avanços criativos e intelectuais aconteçam. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo são conhecidas por desaparecerem por longos períodos, trabalhando em ideias em completo isolamento, e em seguida, emergirem para compartilhar sua genialidade. Se você já se sentiu extrovertido e introvertido ao mesmo tempo, não está sozinho. É assim que algumas das mentes mais fascinantes operam. Já se distraiu com um som que ninguém mais percebeu? Ou se incomodou com um cheiro tão fraco que os outros mal reagiram? Muitas pessoas altamente inteligentes apresentam sensibilidade aumentada a estímulos sensoriais. Seus cérebros processam mais informações de uma só vez, fazendo com que pequenos detalhes se destaquem de uma forma que os outros não percebem. Não se trata apenas de preferência pessoal, é neurológico. Estudos sugerem que pessoas com alta inteligência costumam ter um processamento sensorial mais ativo, o que significa que reagem com mais intensidade a estímulos externos. Um relógio tic-taqueando, o zumbido de uma geladeira ou até mesmo ruídos de fundo podem ser avassaladores. O mesmo vale para os cheiros. Perfumes fortes, certos alimentos ou até mesmo o aroma natural de um ambiente podem se tornar uma distração. Essa sensibilidade pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, permite maior atenção aos detalhes, uma apreciação mais profunda pela arte e pela música, e uma forte memória ligada às experiências sensoriais. Por outro, pode fazer com que os ambientes cotidianos pareçam superestimulantes. Se você já desejou que o mundo fosse um pouco mais silencioso ou menos opressor, seu cérebro pode estar sintonizado em frequências que a maioria das pessoas ignora. Já comparou suas mãos com as de outra pessoa e percebeu que as suas parecem um pouco mais longas? Pode não ser apenas uma característica aleatória.
Alguns estudos sugerem que ter dedos proporcionalmente longos está ligado a fortes habilidades cognitivas, particularmente no pensamento abstrato e na resolução de problemas. Indivíduos com dedos longos geralmente se destacam em áreas que exigem precisão, reconhecimento de padrões e pensamento estratégico, qualidades associadas à alta inteligência. Uma teoria conecta isso aos níveis pré-natais de testosterona, que influenciam tanto o desenvolvimento do cérebro quanto a estrutura das mãos. Pessoas com dedos mais longos tendem a ter uma capacidade maior de processar informações complexas, o que pode explicar por que frequentemente demonstram um talento natural para matemática, música ou resolução criativa de problemas. Seus dedos também podem contribuir para o aprimoramento da coordenação motora fina, tornando-os naturalmente melhores em tocar instrumentos, escrever ou realizar tarefas manuais complexas. É claro que a inteligência não é determinada apenas por características físicas, mas é fascinante como o corpo e o cérebro se desenvolvem de maneiras que podem se complementar. Se você já notou que suas mãos se destacam mais finas, longas ou flexíveis do que a maioria, você pode ter uma mente programada para lidar com a complexidade melhor do que a média das pessoas. Escolher o que almoçar deveria ser simples. Escolher entre duas opções não deveria levar meia hora. No entanto, se você é alguém que analisa constantemente todos os resultados possíveis, até mesmo escolhas insignificantes podem parecer esmagadoras. Isso não é indecisão, é um sinal de processamento cognitivo profundo. Pessoas altamente inteligentes tendem a pensar demais porque enxergam mais variáveis do que a média das pessoas, enquanto outros tomam decisões rápidas baseadas no instinto. Uma mente analítica considera tudo, como a escolha afeta o futuro, as consequências potenciais, os fatores ocultos e até mesmo a psicologia por trás da própria decisão. Isso pode fazer com que até coisas simples pareçam complicadas. A mente não está apenas perguntando, o que devo escolher? Está perguntando, por que me sinto assim em relação à escolha? E se eu escolher a coisa errada, como isso afetará todo o resto? Esse nível de pensamento pode ser tanto uma dádiva quanto uma maldição. Por um lado, impede a tomada de decisões imprudentes. Por outro, pode levar à exaustão mental por coisas que não deveriam exigir tanto esforço. Mas aqui está o problema. Quem pensa demais geralmente é quem faz as escolhas mais inteligentes a longo prazo. Se o seu cérebro se recusa a aceitar uma resposta simples, é porque ele está programado para cavar mais fundo, entender mais e tomar decisões com base em mais do que apenas raciocínio superficial. Já reparou como as coisas parecem se conectar de maneiras que outras pessoas não conseguem? Talvez você perceba detalhes ocultos em conversas, reconheça tendências antes que elas se tornem óbvias, ou veja relações entre ideias que a maioria das pessoas não percebe. Isso não é apenas uma boa observação, é um sinal de reconhecimento avançado de padrões, uma habilidade ligada à alta inteligência. O cérebro prospera com a estrutura, e algumas mentes são simplesmente melhores em detectar padrões, seja prevendo o comportamento das pessoas, identificando inconsistências ou entendendo como coisas aparentemente sem relação se encaixam. Essa habilidade é uma ferramenta poderosa. É por isso que alguns gênios se destacam em áreas como matemática, música, estratégia e resolução de problemas. Eles conseguem decompor sistemas complexos em padrões reconhecíveis. Essa habilidade também explica por que pessoas altamente inteligentes costumam pensar em passos à frente, enquanto outras se concentram no que está acontecendo agora. Elas já veem para onde as coisas estão indo. Se você constantemente percebe conexões que os outros ignoram, não é coincidência. Seu cérebro funciona de maneiras que a maioria das pessoas nem consegue compreender. Já entrou em uma sala e sentiu como se já tivesse estado lá antes, mesmo sabendo que é impossível? Ou teve uma conversa que lhe pareceu estranhamente familiar, como se já tivesse vivido aquele momento? O déjà vu é um dos fenômenos mentais mais estranhos, e embora os cientistas ainda debatam sua causa exata, algumas pesquisas sugerem que pode ser mais comum em pessoas altamente inteligentes. Uma possível explicação é que o déjà vu é resultado do cérebro processando informações mais rápido do que o normal. Algumas mentes absorvem detalhes, os analisam e formam conexões na velocidade da luz. Quando isso acontece, o cérebro pode registrar erroneamente uma nova experiência como algo que já ocorreu. Essencialmente, é uma falha no processamento da memória. Outra teoria é que pessoas com habilidades elevadas de reconhecimento de padrões são mais propensas a déjà vu, porque suas mentes buscam constantemente conexões. Isso poderia explicar por que pessoas com alta inteligência tendem a sentir déjà vu com mais frequência. É simplesmente o cérebro reconhecendo padrões familiares. Embora o déjà vu possa parecer perturbador, também é um sinal de um cérebro altamente ativo e profundamente analítico. Se você já se pegou questionando a realidade por causa de uma sensação avassaladora de familiaridade, sua mente está apenas operando em um nível em que até o próprio tempo parece se sobrepor. Algumas pessoas deixam as coisas passarem, ignoram a injustiça ou aceitam as coisas como são. Mas você não consegue.
Quando algo parece injusto, fica na sua mente. Seja um pequeno ato de desonestidade ou uma grande questão moral, você sente uma profunda necessidade de consertar as coisas. Isso não se trata apenas de fortes valores pessoais. É a marca de uma mente altamente analítica, que reconhece inconsistências, falhas e desequilíbrios que os outros ignoram. Pessoas altamente inteligentes frequentemente desenvolvem um forte senso de justiça, porque refletem profundamente sobre causa e efeito. Eles não reagem apenas emocionalmente. Eles veem como os sistemas injustos funcionam, como as pessoas se aproveitam das outras e por que as coisas deveriam ser diferentes. Essa característica pode tornar a vida frustrante. Ver pessoas se safarem de erros ou observar a injustiça se desenrolar pode ser insuportável, mas também faz de você alguém que defende o que importa. Alguns dos maiores agentes de mudança da história foram pessoas que se recusaram a ignorar a injustiça. Se você se sente assim, não é uma fraqueza. É a prova de que sua mente é feita para questionar, desafiar e impulsionar o mundo em direção a algo melhor. Parece coisa de desenho animado, mas não é ficção científica, é física de verdade. Você pode transformar manteiga de amendoim comum em um diamante. O truque está na química e na pressão insana. A manteiga de amendoim é rica em carbono, o mesmo elemento que compõe os diamantes. A diferença é a estrutura. Em um diamante, os átomos de carbono estão dispostos em uma estrutura cristalina compacta e superforte. Na manteiga de amendoim, eles estão presos em compostos orgânicos desordenados. Mas aplique pressão suficiente. Estamos falando de centenas de milhares de vezes a pressão que você sente ao nível do mar, e esses átomos podem se reorganizar em algo extraordinário. Cientistas de um laboratório na Alemanha realmente conseguiram isso. Eles colocaram manteiga de amendoim em um dispositivo chamado célula de bigorna de diamante, que tritura materiais entre dois diamantes. Sim, diamantes para fazer diamantes. Eles a pressionaram até que os átomos de carbono dentro se realinhassem em minúsculos cristais de diamante negro. Não se trata de fazer joias. Os diamantes eram microscópicos. Mas isso prova um ponto incrível. Até mesmo um dos alimentos mais pegajosos da Terra pode ser transformado em uma das substâncias mais duras conhecidas pelo homem. Agora, não. Você não pode fazer isso na sua cozinha. As condições necessárias são semelhantes às que você encontraria nas profundezas do planeta. Ainda assim, é um lembrete de cair o queixo de quão estranho e poderoso o universo é, e como até mesmo a manteiga de amendoim guarda segredos atômicos, esperando para serem desvendados. Sorvete é para refrescar, certo? Não este. Em algum lugar entre a sobremesa e um desafio, há um sabor chamado Respiro del Diavolo, bafo do diabo. Não é o seu sabor de baunilha ou chocolate de sempre. Este sorvete picante é feito com uma dose de extrato de pimenta tão poderosa que foi medida em mais de 1 milhão de unidades Scoville, mais picante do que a maioria dos molhos picantes. O calor também não chega lentamente. Uma mordida e sua língua parece estar pegando fogo. Na verdade, a maioria das lojas que vendem exige que você assine um termo de responsabilidade primeiro. E se isso parecer exagerado, saiba que as pessoas já experimentaram e saíram chorando, não de tristeza, mas porque suas papilas gustativas foram atingidas como um lança-chamas. É a única guloseima congelada que pode realmente te machucar legalmente. Então, da próxima vez que alguém disser que sorvete é sem graça, dê a ele uma bola de bafo do diabo. Só certifique-se de que ele tenha leite por perto, e talvez um extintor de incêndio. Há uma cidade onde a comida literalmente brilha com energia. E isso não é ficção científica. Em Ramsar, no Irã, o arroz é cultivado em um dos lugares mais naturalmente radioativos da Terra. O solo aqui é rico em rádio e urânio, que sobem naturalmente à superfície por meio de fontes termais. Como resultado, as plantações absorvem níveis de radiação que seriam considerados perigosos na maioria dos países, mas os moradores locais os comem todos os dias. Aqui está a diferença. Esses níveis são altos, mas as pessoas que vivem lá não mostram sinais de danos. Alguns cientistas até acreditam que a exposição constante a baixos níveis pode ter ajudado seus corpos a se adaptarem. Embora não seja algo que você gostaria de espalhar no seu prato sem pensar, o arroz Ramsar prova o quão estranha e imprevisível a natureza pode ser. É um grão que é parte alimento, parte curiosidade nuclear, e é completamente legal para vender e comer. Em um bairro tranquilo de Bangkok, há um restaurante com uma panela de sopa que não é esvaziada desde a década de 1970. Todos os dias, o mesmo caldo rico ferve em fogo baixo. Chama-se ensopado perpétuo, e a ideia é simples: nunca deixe a panela secar. Basta continuar adicionando ingredientes, ossos, carne e vegetais, enquanto os sabores se misturam, se aprofundam e se tornam mais complexos com o tempo. Os chefes retiram a espuma da superfície, ajustam os temperos e servem tigelas diretamente desse legado borbulhante. O caldo é espesso com décadas de cozimento. Imagine a riqueza de uma sopa que evolui há mais de 18 mil dias. Os turistas visitam apenas para saborear esta receita viva. Alguns até a comparam a uma máquina do tempo culinária. Não é um mito. O restaurante, chamado Watana Planet, é real e a panela está sempre quente. Isso não é fast food. É comida para sempre. E cada colherada contém uma lição de história. Você morde uma fatia suculenta de abacaxi.
doce picante tropical. Mas depois de mais algumas mordidas, sua língua começa a ficar estranha, talvez até dolorida. E isso não é imaginação sua, é a ciência revidando. O abacaxi contém uma enzima poderosa chamada bromelaína, e ela não está lá apenas para dar sabor. Ela quebra proteínas, incluindo as da sua boca. Então, quando você come abacaxi, a bromelaína entra em ação em você. Ela começa a digerir o tecido mole da sua língua, bochechas e lábios. Aquela sensação de formigamento, quase queimação, é a sua boca reagindo. Felizmente, a saliva e o ácido estomacal interrompem o processo antes que ele cause algum dano, mas a experiência ainda é incrível. É uma das únicas frutas do mundo que decompõe ativamente o tecido humano em tempo real. Mais estranho ainda, a bromelaína é tão eficaz na decomposição de carne, que é usada em marinadas e até mesmo em alguns experimentos de laboratório. É o amaciante de carnes da natureza, escondido em uma fruteira. Então, da próxima vez que o abacaxi arder um pouco, lembre-se, você não está apenas comendo, ele também está agindo em você. Parece um experimento científico estranho, e de certa forma é. Mas sim, você pode sentir o gosto de alho através dos pés. O motivo está em um composto chamado alicina. Essa é a substância química responsável pelo cheiro e sabor fortes do alho. Quando o alho cru é amassado ou picado, a alicina é liberada. E aqui está a parte estranha. Ele pode passar pela pele. Se você esfregar um dente de alho na sola dos pés, provavelmente não notará nada imediatamente. Mas espere cerca de 1 hora e muitas pessoas começarão a relatar um leve gosto de alho na boca, ou até mesmo um cheiro de alho no hálito. Isso ocorre porque a alicina entrou na sua corrente sanguínea, circulou pelo seu corpo e chegou ao seu nariz e boca por dentro. Não é perigoso, mas é definitivamente estranho. Cientistas dizem que isso prova o quão absorvente a pele humana pode ser, especialmente nas solas dos pés, onde os vasos sanguíneos estão próximos à superfície. Então, se você quiser pregar uma peça nos seus próprios sentidos ou simplesmente assustar seus amigos, experimente o teste do pé de alho. É inofensivo, hilário e pode fazer você repensar o que seu corpo pode fazer. Não é apenas um truque de feira de ciências da escola. Limões e batatas podem realmente produzir eletricidade de verdade. Eles não vão alimentar seu telefone ou sua geladeira, mas podem acender um pequeno LED, e o motivo é pura química. Dentro desses alimentos existem eletrólitos naturais, substâncias que permitem o fluxo de corrente elétrica. Quando você coloca um pedaço de cobre e um pedaço de zinco em uma batata ou um limão, você está basicamente construindo uma pequena bateria. Funciona assim: o zinco libera elétrons, e o ácido ou amido presente no alimento ajuda esses elétrons a viajarem em direção ao cobre. Esse movimento de elétrons, isso é eletricidade. Conecte pilhas de limão ou batata o suficiente e você terá voltagem suficiente para acender uma lâmpada ou alimentar um pequeno relógio. É estranhamente eficaz e completamente seguro. Engenheiros e educadores usam esse truque para ensinar conceitos básicos de energia, mas ele também levanta questões interessantes. Será que os kits de sobrevivência do futuro poderiam incluir tecnologia alimentada por alimentos? Talvez. Por enquanto, é apenas um lembrete fascinante de que a energia está ao nosso redor, às vezes escondida na gaveta da sua cozinha. Acredite ou não, o ketchup nem sempre foi apenas um companheiro de hambúrguer. Na década de 1830, ele era vendido como remédio. Um médico de Ohio chamado Dr. John Cook Bennett afirmava que o tomate podia curar tudo, desde indigestão até icterícia, e não tinha vergonha disso. Ele chegou a publicar artigos sobre o que chamou de propriedades medicinais do extrato de tomate, e logo depois, pílulas de ketchup começaram a chegar ao mercado. Isso mesmo, as pessoas engoliam ketchup de tomate concentrado em comprimidos, na esperança de que ele resolvesse seus problemas estomacais. Na época, o tomate era considerado exótico e suspeito. Bennett ajudou a mudar a opinião pública, transformando o tomate de uma fruta temida em uma cura milagrosa, ou assim ele afirmava. Não demorou muito para que outras empresas se juntassem à onda, produzindo ketchup em massa como molho e suplemento. É claro que a ciência acabou descobrindo. Acontece que o ketchup não cura muita coisa, a menos que você considere a vontade de comer batata frita. Mas este estranho capítulo na história da alimentação nos lembra como as crenças em torno da saúde e da alimentação podem mudar facilmente. Um dia é um condimento, no outro é a cura para tudo. E então, de volta ao seu cachorro quente. Pode surpreender você, mas os cogumelos têm mais em comum com os humanos do que com as plantas. Sob a superfície, os fungos são geneticamente mais próximos dos animais, incluindo nós, do que de árvores, grama ou flores. Isso não é apenas uma curiosidade peculiar. Na árvore da vida, cientistas descobriram que tanto humanos quanto fungos evoluíram de um ancestral comum, diferente daquele que levou as plantas. Eis a questão: os fungos não usam a luz solar para obter energia como as plantas. Eles absorvem nutrientes de outros organismos, assim como os animais. Eles até respiram oxigênio e liberam dióxido de carbono, assim como nós.
Alguns cogumelos têm proteínas surpreendentemente semelhantes às encontradas em nossos corpos. Em nível microscópico, suas células contêm quitina, a mesma substância resistente encontrada nas cascas dos insetos, em vez de celulose, que é a composição das plantas. Então, da próxima vez que você comer um cogumelo, lembre-se de que ele não é apenas uma planta crescendo na terra, é um membro de um estranho reino intermediário, não exatamente vegetal, não exatamente animal, mas assustadoramente próximo de você, um primo mais distante do que um acompanhamento para salada. Aos pés de um vulcão fumegante no Japão, há uma comida tão misteriosa que os moradores locais dizem que pode adicionar 7 anos à sua vida. Não é mágica. É ciência com um toque de tradição. Estes são kurotamago, ovos cozidos nas fontes termais ricas em enxofre de Owakudani, perto do Monte Hakone. O calor intenso e os minerais vulcânicos deixam as cascas completamente pretas, enquanto o interior permanece perfeitamente normal e comestível. A cor escura vem de uma reação entre o sulfeto de hidrogênio na água e o ferro na casca do ovo, formando o sulfeto de ferro. Essa reação não apenas os faz parecer sobrenaturais, também lhes confere um leve aroma defumado. Turistas fazem fila para experimentar um, e os moradores acreditam que comer apenas um pode prolongar a vida em 7 anos. Comer 2? 14 anos. Mais 3? Isso é considerado uma tentativa de sorte. A ciência não comprova a alegação de prolongamento da vida, é claro. Mas os ovos são reais, a tradição é forte e a experiência é inesquecível. Você está comendo algo cozido pela própria terra, em um lugar onde o vapor jorra das montanhas e o chão literalmente borbulha. É parte lanche, parte lenda, e diferente de qualquer ovo cozido que você já tenha visto. Você provavelmente não esperaria que seu dentista lhe entregasse uma nuvem rosa e fofa de açúcar. Mas foi exatamente isso que aconteceu no início dos anos 1900. O algodão doce, também conhecido na época como fio dental de fada, foi inventado por um dentista chamado Dr. William Morrison. Junto com um confeiteiro, ele criou a primeira máquina que podia fiar açúcar derretido em fios finos, criando uma guloseima que parecia mágica e derretia na boca. Em 1904, eles levaram sua invenção para a Feira Mundial de St. Louis. E as pessoas enlouqueceram. Eles venderam mais de 60 mil caixas. Naquela época, era considerado um item de luxo, porque o açúcar não era tão barato quanto hoje. A ironia, o homem que ajudou a criar este doce icônico também passava os dias dizendo às pessoas para reduzirem o consumo de açúcar e escovarem os dentes. Hoje, o algodão doce é um clássico do carnaval. Pode não ser saudável, mas ainda é uma das sobremesas mais leves do mundo, pelo menos em peso. Um cone inteiro é basicamente ar. Mas da próxima vez que você vir um girando na feira, lembre-se, o cara atrás dele provavelmente tinha uma broca de dentista na outra mão. É açafrão. Essa especiaria vermelha brilhante, semelhante a fios, vem da flor do Crocus sativus e é a especiaria mais cara do mundo em peso. Apenas 0,5 kg pode custar milhares de dólares. Por quê? Porque colhê-lo é incrivelmente trabalhoso. Cada flor produz apenas 3 pequenos estigmas, e são necessárias 75 mil flores para produzir 0,5 kg. Mas aqui está a reviravolta na história. O açafrão croco pode crescer em jardins comuns nos Ewai. Você não precisa de uma estufa ou fazenda, apenas de um bom solo, um pouco de paciência e alguns bulbos. Plante-os no outono e, se as condições forem adequadas, você terá flores em algumas semanas. Depois, vem o delicado trabalho de colher manualmente esses frágeis fios vermelhos. A maior parte do açafrão hoje vem do Irã, Espanha ou Índia, mas um número crescente de pessoas o cultiva em casa, não apenas para economizar dinheiro, mas pela emoção de colher algo mais valioso do que ouro em seu próprio quintal. Se você achava que morangos eram a fruta perfeita, prepare-se para uma reviravolta. Bananas são frutas de verdade, e morangos não. Parece contraditório, mas tudo se resume a definições botânicas. Na ciência, uma fruta não é apenas uma fruta doce e suculenta. Ela precisa se desenvolver a partir de uma única flor, com um ovário, e conter sementes inseridas em um miolo carnudo. Por essa regra, bananas se qualificam. Kiwis, uvas e até berinjelas também. Morangos, por outro lado, quebram todas as regras. Eles crescem a partir de uma flor com múltiplos ovários, e aqueles pedacinhos de semente do lado de fora não são sementes, são frutas minúsculas por si só. A parte vermelha que comemos é apenas a base inchada da flor. Tecnicamente, morangos são frutas agregadas e não bagas. É um daqueles fatos que mexem com o seu cérebro. Os rótulos dos supermercados não se importam com a biologia vegetal, mas a natureza, com certeza, se importa. Então, da próxima vez que você descascar uma banana, saiba, você está segurando uma verdadeira baga. E aquele bolo de morango vermelho vibrante, delicioso sim, mas cientificamente é viver uma mentira. Sim, as pessoas realmente comem ouro. Ouro de 24 quilates de verdade. E não, ele não tem gosto de nada.
O ouro comestível não tem sabor, nem cheiro, e é completamente seguro para consumo em pequenas quantidades. É usado para decorar alimentos de luxo. Pense em hambúrgueres, donuts, chocolates, sorvetes e até sushi cobertos de ouro. Alguns restaurantes vão com tudo, envolvendo bifes inteiros em finas folhas de ouro, ou cobrindo coquetéis com flocos brilhantes. É mais sobre a flexibilidade do que o sabor. O ouro é um dos poucos metais que não reage com o seu corpo. Ele não é absorvido ou digerido, apenas passa, brilhando ao entrar e desaparecendo no dia seguinte. E sim, precisa ser de 24 quilates para ser comestível, e pode conter outros metais que não são seguros para alimentos. Essa tendência brilhante não é exatamente nova. A realeza no Antigo Egito e na Europa costumava polvilhar pó de ouro em alimentos e bebidas como símbolo de riqueza e poder divino. Hoje a questão é mais viralizar. Um sundae de os 1000 redares coberto de ouro? Parece loucura até alguém pedir para a foto do Instagram. Porque nada diz luxo como comer algo que você normalmente guarda em um cofre. À primeira vista, parece um queijo redondo comum, mas olhe mais de perto. Ele está vivo, literalmente. Bem no coração da Sardenha, existe uma iguaria tradicional chamada Casu Marzu, que significa queijo podre. Mas ele não é apenas envelhecido, é habitado. Este queijo é deixado de fora intencionalmente para que as moscas possam depositar seus ovos dentro. Quando as larvas eclodem, elas começam a quebrar a gordura do queijo, criando uma textura macia e cremosa, além de um sabor forte e intenso, diferente de tudo na Terra. É aqui que a coisa fica mais radical. O queijo é tradicionalmente consumido com as larvas ainda se movimentando dentro dele. Alguns moradores locais o consideram inseguro depois que as larvas morrem, de tão fresco que o querem. O Casu Marzu foi proibido e liberado diversas vezes na UE, mas os sardos o defendem como um alimento cultural, com raízes profundas na história da ilha. Foi até reconhecido pela Unesco como parte do patrimônio da região. Para os corajosos, o suficiente para experimentá-lo. A experiência é inesquecível. A textura é cremosa, o sabor é picante. E a ideia de um alimento que pode se contorcer no prato? Bem, isso o torna um dos queijos mais extremos do mundo. Não é apenas um lanche, é um desafio servido no pão. Você provavelmente já comeu dezenas, talvez centenas de bananas na vida. Mas sabia que cada uma delas era levemente radioativa? É verdade. As bananas contêm potássio, que o seu corpo precisa. Mas uma pequena porção desse potássio é um isótopo chamado potássio 40, que é naturalmente radioativo. Mas não se preocupe, você teria que comer milhares de bananas de uma vez para sentir algum efeito, e a essa altura, o próprio potássio seria mais perigoso do que a radiação. Aliás, os cientistas às vezes usam algo chamado dose equivalente de banana, como uma maneira divertida de explicar os níveis de radiação. É uma forma de dizer, esta quantidade de radiação é igual a comer X bananas. Por exemplo, um voo cross-country pode expô-lo à mesma radiação que comer 20 bananas. Então sim, tecnicamente falando, seu smoothie pode estar brilhando só um pouquinho, mas é completamente inofensivo e você receberia mais radiação andando em volta de um prédio de granito do que comendo uma fruteira. Ainda assim, da próxima vez que você vir uma banana, é divertido pensar que está segurando um pequeno reator amarelo, que fica ótimo com manteiga de amendoim. Chama-se Havaiana, é coberta com abacaxi e divide as pessoas como poucas outras comidas, mas aqui está a reviravolta. A pizza havaiana não foi criada em nenhum lugar perto do Havaí. Na verdade, foi inventada no Canadá, por um imigrante grego chamado Sam Panopoulos. No início da década de 1960, ele administrava um pequeno restaurante em Ontário e decidiu tentar algo diferente. Ele jogou abacaxi em lata em uma pizza de presunto clássica, só para ver o que aconteceria. Na época, misturar doce e salgado na pizza era praticamente inédito, mas Sam gostou e seus clientes também. A combinação de presunto salgado e abacaxi doce era ousada, estranha e instantaneamente memorável. Ele a batizou de Havaiana, em homenagem à marca de abacaxi em lata que usava, não ao estado. E assim, de repente, nasceu uma das pizzas mais amadas e odiadas do planeta. Com o tempo, a pizza havaiana se espalhou para muito além do Canadá, tornando-se um debate global. Alguns a chamam de genialidade, outros de blasfêmia da pizza. Mas quer você a escolha ou peça mais abacaxi, uma coisa é certa. Ela não veio de uma ilha tropical. Veio de uma fria cozinha canadense, com um cara que pensou, por que não? Você esperaria que o item mais roubado do mundo fosse algo chamativo, talvez eletrônicos ou bebidas sofisticadas. Mas não, é queijo. Queijo tranquilo, delicioso para o dia a dia. De acordo com dados globais do varejo, quase 4% de todo o queijo produzido no mundo é roubado. E isso é mais do que chocolate, mais do que carne, mais do que álcool. E não são apenas pequenos ladrões de lojas embolsando cheddar no supermercado. Estamos falando de grandes redes de ladrões de queijo. Por que queijo? É valioso, fácil de transportar e nem sempre precisa de refrigeração. Especialmente variedades envelhecidas como parmesão ou manchego. Na Europa, rodas enormes de queijo podem valer centenas cada.
Houve arrombamentos de armazéns, sequestros de caminhões e até mesmo entregadores falsos, levando paletes inteiros. Um roubo na Itália fez com que mais de 100 mil $, em queijo parmigiano reggiano desaparecessem da noite para o dia. Algumas lojas agora tratam queijos premium como eletrônicos de última geração, trancando-os atrás de vidros ou etiquetando-os com sensores. Estranho? Talvez. Mas queijo não é apenas saboroso. É um tesouro. No submundo da gastronomia, o verdadeiro tesouro pode estar escondido no seu corredor de frios. O brócolis pode parecer um vegetal básico, mas na verdade é uma invenção humana, moldada por gerações de reprodução seletiva. Não cresceu selvagem em florestas, nem brotou naturalmente no topo de alguma montanha. O brócolis foi geneticamente modificado por agricultores no Mediterrâneo, começando há milhares de anos com uma planta humilde chamada Brassica oleracea, também conhecida como repolho selvagem. Esse verde robusto não era muito atraente, mas era flexível. Dependendo das características selecionadas, podia se tornar algo completamente diferente. Os agricultores perceberam que podiam guiar o crescimento da planta ao longo do tempo. Ao incentivar botões florais maiores, eles gradualmente criaram o que hoje conhecemos como brócolis. A mesma planta original também nos deu couve-flor, couve de Bruxelas, couve e repolho. Todos irmãos na mesma família genética, moldados por mãos humanas. É como um conjunto de Lego da natureza, e os agricultores foram os designers originais. Hoje, o brócolis é um dos vegetais mais reconhecíveis do planeta, elogiado por seus nutrientes e usado em tudo, de refogados a smoothies. Mas suas origens estão longe de ser comuns. É a prova de que os humanos veem bioengenharia de seus alimentos há séculos, muito antes de laboratórios e computadores se envolverem. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que brócolis é sem graça, lembre-se. Na verdade, é um dos nossos primeiros e mais bem-sucedidos experimentos genéticos. Uma invenção verde escondida à vista de todos. O croissant folhado e amanteigado é o símbolo dos cafés da manhã franceses, das mesas de café, das manhãs parisienses e de milhares de posts no Instagram. Mas aqui está a reviravolta que a maioria das pessoas desconhece. Os croissants não se originaram na França. Seu verdadeiro berço, Áustria, especificamente Viena. O ancestral do croissant é chamado de Kipferl, um produto assado em forma de crescente que remonta pelo menos ao século XVII. Foi feito para celebrar uma vitória sobre o Império Otomano, com o formato de crescente representando o símbolo da bandeira turca. Então, como se tornou francês? No século XIX, um oficial de artilharia austríaco chamado Auguste Zang abriu uma padaria vienense em Paris. Ele trouxe o Kipferl com ele e ele pegou rápido. Os padeiros franceses o reinventaram com seu estilo característico, usando massa laminada e camadas de manteiga para dar a ele aquela textura leve e arejada e flocos dourados. A versão francesa nasceu e eventualmente conquistou o mundo. Hoje o croissant é francês por identidade, mas austríaco por origem. É uma história em camadas literal e historicamente. E é um lembrete de que mesmo os alimentos mais icônicos muitas vezes vêm de lugares inesperados. Culturas se misturam, receitas evoluem e, antes que você perceba, algo que antes era feito para uma celebração no campo de batalha, acaba embrulhado em papel pergaminho ao lado do seu café da manhã. Não apenas um doce, mas um pedaço de história disfarçado em dobras amanteigadas. É isso aí. Qual fato sobre comida te surpreendeu? Escreva nos comentários. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos.